Maravilhoso Deus eterno, Criador de céu, de terra e de mar. Pai, nos te roga que a presença de Deus permaneça nesse lugar. Nos deseja ao Senhor que o Espírito Santo pode usar esse instrumento e fala ao coração de tudo pessoas que estão ali presentes. Ó Deus, que palavra, que não também ouve, tenha poder de transformar a nossa vida. Eu que não te pido em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Está consumado. É o título de nossa meditação nessa manhã. Existem 3 momentos em que a Bíblia usa as palavras está consumado. O que a Bíblia quer realmente ensinando com as 2 palavras está consumado ou feito está feito, está cumprido. O que é que a Bíblia quer ensinando com isso? Queridos, nos está no livro de São João, no capítulo 19, nos está lê no verso 28 a 30. Palavra de Deus na São João, capítulo 19, no verso 28 a verso 30, onde está escrito o seguinte, faço leitura. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse, tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre numa esponja e, pondo-a num hisopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Foi um dos momentos mais tristes da história da humanidade. Jesus Cristo, vindo do céu, tem vivido entre os seus durante algum tempo. No final de seu ministério, Jesus foi levado à cruz como um condenado à morte, levado à cruz como uma pessoa maldosa, como um malfeitor, como um impostor, e foi levado à cruz condenado à morte. E talvez homens que levam Jesus Cristo à cruz que sabia ou que tinha compreendido que Jesus Cristo é o próprio dono do mundo, porque Ele é o mesmo que tem criado o mundo e todas as coisas. E Jesus Cristo, depois que o homem cai no pecado, Ele ou seja, antes da fundação do mundo, Ele foi designado como o Redentor da humanidade, caso vier a cair. Então, levando Jesus à cruz, ali estava cumprindo algumas ou as profecias que Deus tem dado por intermédio dos profetas. E naquele momento no qual Jesus Cristo estava sobre a cruz, as profecias estavam se cumprindo. E cumprindo as profecias, Jesus, tendo visto que as profecias já estavam tudo cumprido, e depois, Flantene sede, assim como está escrito nos Salmos, e pede água e é dado vinagre. Então, ali estava um cesto com vinagre. Alguém põe esponja no vinagre, põe na cana e longal, quando que abre boca, em vez de água era vinagre. E Jesus Cristo falou o quê? Está consumado, está feito, está cumprido. Por quê? Porque todas as profecias já estavam cumpridas. Uma coisa interessante que nos deve marcar ali, queridos. Quando na cruz, Jesus clama, está cumprido, está consumado ou está feito. Jesus pronuncia essa palavra para declarar uma coisa. Está cumprido o quê? Está consumado o quê? Está feito o quê? Está feito o cumprimento de tudo requisitos necessários para que a humanidade alcance a salvação. Tudo aquilo que era de vontade de Deus para que o homem seja salvo, Jesus Cristo cumpriu na cruz. Jesus Cristo cumpre a justiça de Deus.
Por quê, queridos? Porque a justiça de Deus, quando o homem peca, requer a morte do homem. Mas Jesus Cristo, por amor, cumpre tudo ou toda a justiça no lugar e no lugar de cada um de nós. E tendo cumprido a justiça que te garante o homem acesso ao trono de Deus, Jesus Cristo, agora com garantia, clama, brada com grande voz: está consumado. Por quê? Porque, cumprindo essa profecia, Jesus agora tem o poder, tem a autoridade de interceder para a raça humana. Jesus agora tem o poder, a autoridade de nos purificar, de nos perdoar, justificar, perdoar e purificar de toda a imundícia e o pecado. Então, agora, depois que Jesus Cristo já cumpre todo o requisito, toda a justiça de Deus, ele tem a autoridade de justificar em pecado, de purificar as imundícias. E uma outra coisa, na cruz, Jesus Cristo obteve a autoridade, o poder de julgar Satanás e sua comitiva. Quer dizer, queridos, lá na cruz, quando que Jesus Cristo fala ou brada, está consumado, Jesus Cristo tinha autoridade de um dia pôr fim no sofrimento da raça humana. Por isso que clama com grande voz: está consumado. Talvez anjos no céu, Deus, Jesus, o Espírito Santo e toda a hoste celestial estava ansioso para aquele dia chega em que o homem, a raça humana, tem acesso ao céu. E também, cumprindo a justiça, cumprindo a vontade de Deus, cumprindo a vontade daquele que envia ele, cumprindo a vontade do céu, Jesus Cristo torna o Salvador da raça caída. Você está encontrando Hebreus, capítulo 5, verso 9, no qual a palavra de Deus está falando: depois de suportar toda a aflição, ele torna causa da salvação eterna. Em alguma versão, ele está falando, ele tornou-se autor da salvação eterna. Então, a cruz de Jesus é o poder, a autoridade de ser o Salvador da humanidade. Então, Jesus Cristo, na cruz, clama o quê? Está consumado. Porque agora ele tem o poder. Eu tenho encontrado logo depois da cruz, logo depois da ressurreição, quando que encontra seus discípulos, ele fala: agora todo poder me foi dado no céu e na terra. Nós vai agora, nós anunciamos o evangelho, nós anunciamos boas novas, nós batiza, nós ensina, nós continua até ensina. Porque toda a autoridade agora me foi dado. Agora eu pude ser o Salvador da humanidade. Oh, queridos, uma das belas mensagens que não tem encontra na Bíblia. Entra uma citação que está falando o seguinte: ouve-se a voz de Deus proclamando que a justiça está feita. Ou seja, está vencido Satanás. Os filhos de Cristo que lutam e se afadigam na terra são agora agradáveis no amado. Amados, percebe-se, não costuma ler um verso na Bíblia que está falando: justificados, pois agora temos paz com Deus. Então, morte de Cristo lá na cruz também faz o quê? A reconciliação entre a humanidade e Deus. É por isso que Jesus Cristo clama: está consumado. Então ele está falando ali que através da morte de Cristo, agora a nós não foi recebido para Deus, não foi dado graciosamente a graça de Deus para que nós não podemos ser salvos. Não está encontrado no livro de Efésios, capítulo 1, no verso 6 e verso 7. Não pode ler. Encontram, da fazer leitura. A palavra da falar no seguinte: em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da graça. Então, em Cristo,
nós não temos o quê? A redenção do pecado para sangue que verte na cruz, não tem remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Amados, Jesus tinha toda a razão de clamar na cruz, está consumado, porque agora vem a liberdade, a libertação da humanidade. Jesus tinha prazer na clamava que agora homem é livre, homem tem acesso ao trono de Deus. Citação continua. Perante os anjos celestiais, os representantes dos mundos não caídos são declarados justificados. Onde ele está, ali estará a sua igreja. Antes de Cristo, ou seja, no momento que Cristo está fazendo aquela última oração com os seus discípulos, ele faz uma oração importante, que fala, Pai, lá onde que me está, deseja também que meus discípulos estão. E só Jesus tinha essa autoridade, esse poder de ter esses discípulos junto com ele, quando que ele cumpre toda a justiça. Um outro momento no qual Jesus Cristo clama está feito, ou está consumado, está cumprido, é horas que Jesus Cristo termina seu serviço de intercessão para a raça humana lá no céu. Depois que Jesus Cristo morre na cruz e ressuscita, que vai para o céu, Jesus Cristo vai na santuário do céu como sumo sacerdote para interceder. Agora não tem via aberto no qual não pode ou seja, não pode pedir Deus perdão, não pode diretamente aceder a Deus, sem passar para intermediários, sem passar para outras pessoas, mas não pode pedir diretamente a Deus e perdão de nossos pecados, e ali, para o sangue de Jesus Cristo, nos é concedido o perdão de nossos pecados, assim como está escrito na palavra de Deus. Agora, no livro de Apocalipse, no capítulo 16, no verso 17, esse é um outro momento no qual Jesus Cristo te clama, está feito ou está cumprido. Apocalipse, capítulo 16, verso 17 e seguinte. A palavra de Deus está falando o seguinte. Então, derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo, está feito, está consumado. Amados, Jesus sai de terra e vai para o céu. O que é que Jesus Cristo vai fazer lá no céu? Jesus Cristo está fazendo um trabalho de intercessão, um trabalho de sumo sacerdote, de expiação. Esse trabalho expia nos pecados. Esse trabalho julga a nação. Então, horas que esse trabalho de intercessão já está terminado, Jesus agora te clama como está feito. Amados, ali sim tem duas coisas importantes que nos deve prender ali. Quando Jesus Cristo está falando, está consumado, está feito. Está feito por quê? Porque Jesus termina esse trabalho de intercessão. E nesse momento, quem que está salvo está e quem que está perdido está. Que tem mais história. Quem que está perdido está e quem que está salvo está. Porque o trabalho de intercessão já termina. Porque esse trabalho já acaba. E uma coisa que nos deve prender hoje. É que enquanto existe a possibilidade, enquanto existe a chance, existe a oportunidade de não aceitar Cristo, não aceita hoje. Porque a nossa salvação é hoje. O dia em que Cristo levanta do lugar onde que está, e que declara, que proclama, está consumado, que tem mais chance de salvação para ninguém. Talvez, para responder a questão de nós amigos que fazem ontem, existe uma coisa. A verdade é que está na igreja que te garante ninguém a salvação.
Que quer dizer, mas está fora da igreja também é solução. Está na igreja, que te garante ninguém salvação. Que te garante a salvação está em Cristo. Está em Cristo que é garantia da nossa salvação. Então, quando Cristo declara, está consumado, está feito, então quer dizer que quem que está pronto para salvar, te salva, e quem que está pronto até aquele momento, ele já tem mais remédio de salvação para ele. E verso 18 e seguinte, está falando, houve vozes e trovões, relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes. As cidades das nações caíram. E a grande Babilônia se lembrou, ou seja, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhes dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Toda a ilha fugiu e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva de pedras do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. E disse-me mais, ok? No paratirismo está continuando aquele outro. Então, quando que Jesus Cristo falou, está feito, está consumado, está cumprido, ali sim na porta da graça de ficha, amados, então Deus derrama a 7ª praga sobre a terra. Então, homens, em vez de glorificar Deus, homens ímpios, que tem aceitar a Deus, que seu nome que foi escrito no livro de vida, aquele que achado na condição de ser salvo, amados, diz praga de céu, a Bíblia está falando, mas diz chuva de pedra, de peso de 1 talento, é um momento terrível, mas os filhos de Deus, aqueles que aceitam Deus, aqueles que aceitam a salvação, aqueles que têm dado ouvido à palavra de Deus, que têm aceitado Jesus Cristo como Senhor e Salvador, estava tudo conservado, tudo protegido para o anjo de Deus. Mal algum sucede a esse povo de Deus. Assim está escrito na palavra. É o que está para acontecer para frente. Então, o primeiro está escrito foi quando Cristo cumpre toda a justiça, toda a vontade de Deus, toda a vontade do céu para a salvação da raça humana. Um segundo é quando a porta da graça já está fechada, quando o julgamento já está fechado. Jesus Cristo clama como? Está consumado. Agora fica um terceiro está consumado ou está cumprido. Então encontrado também no livro do Apocalipse. Está no Apocalipse, no capítulo 21, no verso 6. 21, verso 6. No verso 5 e verso 6. Coisas maravilhosas. Verso 5 falou o seguinte. E aquele que está assentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Verso 6. Disse-me ainda, tudo está cumprido. Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água viva. De tudo aquele que acredita, de tudo aquele que crê, de tudo aquele que aceita, Jesus Cristo dá de graça o quê? A fonte da vida. Mas aqueles que decidem, que aceita Jesus Cristo, que vive segundo a vontade de Deus, que vive a palavra, que faz aquilo que Deus manda, amados, a palavra de Deus está falando que é blasfema de Deus por causa de praga, de flagelo que Deus manda sobre homens.
E ainda a palavra está falando, mas Deus lembra de Babilônia. Talvez ele faz objeto de um outro estudo. Uma mistura sobre Babilônia. Quem é a Babilônia? Por que a Babilônia? O que é que Babilônia tem feito? Para modo que Deus tem que derramar essa ira sobre Babilônia. Ele faz objeto de um outro estudo. Mas agora nos concentra no verso 21, capítulo 21, verso 6. E disse-me mais, está consumado, está cumprido. Eu sou Alfa e Ômega. Está cumprido o que é? Amados, Deus tem prometido um dia pôr fim nesse mundo de pecado e de restaura todas as coisas. Por isso que no verso 5, ele fala, e aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. Então, depois que Cristo morre na cruz, Cristo vai para o céu. Cristo vai para o céu como sumo sacerdote para interceder para o pecado da humanidade. Depois de ter expiado toda a humanidade, quem que está na condição de salva, entra no livro de vida do Cordeiro. Aquele que está na condição de salva, fica fora. Jesus Cristo proclama mais uma vez, está consumado. E depois, quando Cristo volta para em busca seus eleitos, Cristo leva seus eleitos para serenos, no qual, no capítulo 20, a Bíblia está falando, mas passa ali 20, ou seja, 1000 anos. Depois de 1000 anos, quando agora eleitos de Deus também entra na herança de Deus, na Nova Jerusalém. Então ali, Cristo mais uma vez proclama, está feito. Por quê? Porque ali que tem mais dor, nem sofrimento, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Amados, quem que deseja estar nesse novo país? Quem que deseja estar nesse novo país? A mim crê, a mim deseja. Então luta para que chega nesse novo país, nessa nova terra, nessa promessa de Deus. Ali está consumado porque o que Deus havia prometido por intermédio dos seus profetas ou dos seus santos profetas e que seu justo povo aguardava com tanta expectativa se transforma em facto consumado ou em uma realidade. Oh, queridos, de tanto pensa, às vezes está na vontade de ali estar, está na vontade de chegar ali, mas como o tempo ainda está cumprido, não te espera, mas nunca sabe para quando. Pode ser para hoje, pode ser para amanhã. Em qualquer dia, Jesus Cristo pode levantar e fala, está feito, está consumado. Que horror, queridos, que horror. Alguém dá conta naquele dia, mas está perdido. Mas que alegria. Alguém dá conta também, mas aquele dia está salvo. E ali que Isaías, o profeta de Deus, anuncia o cântico dos salvos. Salvos te canta, esse é o nosso Deus que nos estava te espera. Que alegria encontra salvação. Que alegria ser salvo. Que alegria aceitar Cristo. Que alegria naquele dia dar boas-vindas na pátria celestial. E que não deixa que está consumido, cumpre-se contra nós. Porque Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus deseja que nos conte verdade. Deus deseja que nós não seja um daqueles que estava mora na sereno. Deus deseja que nós não seja um daqueles que recebe boas-vindas na portão celestiais. Deus deseja que nós não seja um daqueles que estava vive a eternidade, que estava goza a eternidade. Então, queridos, não faz um esforço. Tudo que Deus te pede de nós está escrito no livro de Provérbios. Dá a mim, filho meu, o teu coração. Não entrega a nós, Deus, hoje, nosso coração. Que Deus transforma a nossa vida. Que Deus inscreve nos nomes no livro de vida. Que Deus agrada de nós na sangue de Jesus Cristo. Que sangue de Jesus Cristo pode cobrir toda a nossa injustiça. Pode transformar-nos em pessoa que Deus te agrada e te faz entrar na serena. Que Deus pode abençoar-nos. Que Deus abençoe essa palavra. Amém.